Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio de hoje, depois de 31 anos de Supremo, 268 mil decisões em processos da sua relatoria, algumas delas das mais polêmicas da história do STF, o ministro Marco Aurélio deixa o tribunal ao completar 75 anos de idade. O que caracteriza Marco Aurélio como juiz? O que há de positivo na sua atuação e que críticas o ministro merece por seu comportamento judicial? Em razão da aposentadoria do ministro, Jota e INSPER promoveram 4 debates com diferentes abordagens para avaliar justamente isso, essas 3 décadas do ministro Marco Aurélio no Supremo. Foram discussões sobre como Marco Aurélio atuava no colegiado, o que os seus votos dizem sobre sua forma de decidir, sobre sua postura pública na relação com a imprensa, com a opinião pública, e também, por fim, as mudanças que ele ajudou a promover no tribunal e o que fica, o que deixa de legado. E hoje nós vamos fechar essa conta. Afinal, Marco Aurélio era um juiz coerente, atuava em colegiado, ou era um ministro que atuava mais isoladamente, seguindo, abre aspas, um método próprio de raciocínio jurídico, nas palavras do ministro Toffoli? Essas palavras, inclusive, foram na sessão de homenagem a ele, mas que dão um pouco da crítica também que se faz ao ministro Marco Aurélio. Hoje, o time completo do Sem Precedentes, Juliana Cesário Alvim, da UFMG, Diego Werneck, do INSPER, Tomás Pereira, da FGV Direito Rio, e um convidado para essa missão especial que nós temos hoje. Nós chamamos o professor Rafael Maffei, da USP, para nos ajudar também a desenhar esse mapa do ministro Marco Aurélio. E eu começo justamente pelo Maffei, primeiro agradecendo você ter aceitado o nosso convite, Maffei. E eu começo perguntando que decisão você destacaria, que decisão do ministro Marco Aurélio pode ser sacada do bolso para descrever o seu perfil como julgador? Obrigado, Felipe. É um grande prazer estar aqui com o Tomás, com o Diego, com a Juliana. Sou ouvinte do podcast, ouço religiosamente toda semana. E é um grande prazer estar aqui participando. Acho que uma decisão do Marco Aurélio primeiro tem que ser um voto vencido, né? Senão não tem graça. E eu vou escolher o voto dele no Elvanger. Acho que essa é uma decisão, né, que envolve ali um pouco daquilo que é a imagem, talvez, que Marco Aurélio tenha procurado construir para si mesmo, né, de um sujeito que não se furta de ir contra o colegiado quando acha que deve fazê-lo. E a decisão que ele deu, no caso Elvanger, que é aquele caso, né, do editor de livros antissemita lá do Rio Grande do Sul, acho que também casa com uma imagem que ele procurou construir de si como um sujeito muito defensor da liberdade de expressão e um entusiasta da imprensa da publicidade, da transparência, né? E que pressupõe, obviamente, a possibilidade de publicar coisas que eventualmente as outras pessoas não queiram ouvir. Então, acho que essa é uma decisão que um pouco representa bem o que o Marco Aurélio foi. E acho que eu vou destacar uma segunda também, que essa é menos conhecida, que é a decisão dele no mandado de segurança, 34.087, na cautelar do mandado de segurança, em que ele mandou que a comissão especial da Câmara, a presidência da Câmara constituísse a comissão especial de impeachment na época do Temer, que acho que é um outro lado também do Marco Aurélio, que é uma decisão absolutamente inesperada, tomada sozinho, né? E que acabou não dando em nada, porque a Câmara conseguiu lá, por seus meios internos, anular os efeitos dessa decisão e acabou com uma decisão que na prática foi desobedecida, ignorada, um pouco mostrando o custo de você, como um ministro solitário, entrar em grandes embates políticos quando você não tem o respaldo do seu tribunal naquela matéria. Acho que esse é um outro lado também do ministro Marco Aurélio, né? Um ministro às vezes solitário em batalhas que não deveriam ser solitárias, principalmente quando você só tem uma capa de juiz nas costas, como ele mesmo gosta de dizer, né?
Exatamente. Tomás, e você? Que decisão você destacaria como representativa do ministro Marco Aurélio? Olá, Recondo, Juliana, Diego, Maffei, muito bom ter você aqui com a gente hoje. Primeiro eu concordo totalmente com o Maffei, que acho que são as duas faces do Marco Aurélio, né? Seus votos vencidos e as suas liminares individuais, monocráticas, em certa medida, talvez até ele próprio caracterizaria, talvez como heróicas, em certo sentido. E a que eu vou escolher tem algo a ver com eu vou focar então numa só, eu vou focar numa dessas faces, que são as liminares. E acho que a decisão que, para mim, representa o Marco Aurélio, em uma decisão, foi quando ele determinou o afastamento, sozinhos, da presidência do Senado, do senador Renan Calheiros. Né? O senador Renan Calheiros, na época, era presidente do Senado, e tinha uma ação em andamento no Supremo, na qual se discutia se o presidente do Senado, se alguém que fosse réu, né, tivesse uma denúncia aceita contra si no Supremo, né, ou contra si de maneira geral, em geral seria o Supremo por causa do foro privilegiado, poderia continuar na linha de sucessão da presidência da República, considerando que no caso do presidente da República, no caso de crime comum, quando aceita a denúncia pelo Supremo, ele é afastado. Né? Então, por conta dessa analogia, isso estava em discussão, tinha formado uma maioria provisória, em certa medida, o ministro Toffoli pediu vista, e o processo ficou parado, num processo que, na verdade, todo mundo sabia que quando começou tinha muito a ver, na verdade, com o Eduardo Cunha, que era o presidente da Câmara, ele o alvo dessa ação que é abstrata, digamos assim. Por mais que ela fosse abstrata, tinha esse alvo concreto. E a ação continuou, depois, inclusive, né, Eduardo Cunha já foi afastado por motivos independentes disso, e o ministro Marco Aurélio resolveu, às vésperas do recesso, dar uma decisão afastando na última semana, na verdade, do ano, afastando da presidência, e foi exatamente isso. Primeiro, a gente viu várias coisas, uma resistência do Senado, né, o Renan Calheiros não aceitou ser intimado daquela decisão, e, portanto, não estava formalmente desrespeitando, e da outra ponta, o Supremo correndo atrás para se reunir para ter uma decisão colegiada sobre isso, né, pautar essa decisão urgentemente, e na prática é isso, o Supremo, a interpretação pública eu acho que foi que o Supremo voltou atrás, né? O Supremo teria tido uma resistência do Senado, e diante de uma resistência do Senado, o Supremo teria voltado atrás. E eu lembro que na época, inclusive, eu escrevi sobre isso para dizer não foi o Supremo, a resistência não foi ao Supremo, né? A resistência foi uma decisão do Marco Aurélio que não tinha apoio do Supremo, não tinha apoio dos seus pares. Mas ao dar essa decisão, ele expôs o tribunal. Né? E o tribunal ficou numa situação muito complicada. Ele tinha diante de si ou uma liminar com que basicamente eles não concordavam, que eles achavam que não era o entendimento do tribunal, ou então voltar atrás nesse caso seria ser visto como se o tribunal tivesse recuado diante dos poderes, ao contrário de Marco Aurélio, né? Ao contrário do ministro Marco Aurélio, que não o fez. Né? E, de novo, eu acho que isso é tipicamente algo no ministro Marco Aurélio, uma decisão liminar, mas uma liminar que expõe o tribunal, que enfraqueceu o tribunal, na verdade, que, na verdade, e que também não deu em nada, né? Na prática, o tribunal voltou atrás, como a gente vai falar de outras decisões aqui, em que o tribunal rapidamente corre para impedir os resultados de algo que ele decidiu. Acho que isso aconteceu em outras vezes, acho que é típico dele, uma mistura, né, de uma relação dele com o texto da Constituição, né, uma interpretação individualista, digamos assim, como se, ele fala muito sobre isso, né, é apenas a consciência dele que importa, então, determinado pela consciência dele determinar uma decisão que não tem respaldo da instituição e que expõe o tribunal, a primeira coisa. E o outro é a percepção pública. No final das contas, tudo que eu falei aqui, e eu até tive que falar em muitos detalhes até mais longamente, é porque é importante ter esses detalhes, porque senão a percepção pública é só o resultado, né? Você tem o Marco Aurélio que afastou Renan Calheiros, que era réu num processo da presidência do Senado, e você tem um tribunal que voltou atrás. Então, se você coloca só esses fatos na opinião pública, para a opinião pública é muito claro, né, que parece que, imagino que a maior parte da população vai achar que certo estava o Marco Aurélio, errado está o tribunal que está deixando um réu na presidência do Senado. E eu acho que ele é consciente. Acho que o ministro Marco Aurélio, a gente também vai falar dessa face, falou durante esse evento esses dias, criador da TV Justiça, eu acho que ele é muito consciente, né, da percepção pública daquilo que ele faz. Então, nesse sentido, se a decisão não teve efeito nenhum na prática, no sentido de que Renan Calheiros não foi afastado da presidência do Senado por causa disso,
Renan Calheiros, inclusive, estava no fim do mandato dele, né, que alguns meses depois, de fato, saiu da presidência do Senado, de qualquer maneira, porque já acabava o mandato dele. Na percepção pública, talvez o efeito que Marco Aurélio gostaria que aquilo tivesse, teve. Né? E eu acho que, de novo, é um caso, toda essa conjunção de fatores, seja como ele se relaciona com o direito, seja como ele se relaciona com a Constituição, seja como ele se relaciona com a instituição pública, eu acho que esse caso capta, assim, o Marco Aurélio em todas as suas dimensões mais relevantes. Juliana, você, qual a decisão que você destaca? Olá, pessoal. Olá, Maffei, que bom ter você aqui hoje. Eu vou destacar uma decisão que ele não foi vencido nem sozinho, mas que acho que reflete vários desses elementos aí que permearam as discussões nas últimas 2 semanas, né, e que já foram tangenciados por Tomás e Maffei. É uma decisão que é cheia de ambiguidade, é cheia de contradição, e ela é uma decisão que causa impacto, chama atenção, mas que não necessariamente vai ter o efeito prático que promete. Então, é o caso da decisão do estado de coisas inconstitucional, né? A DPF 347, em que o ministro Marco Aurélio era o relator e conseguiu convencer o tribunal nesse sentido, mas é uma decisão que num primeiro momento, chama atenção pela sua ousadia, né? Ou parece chamar atenção nesse sentido, porque declara o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro, então, dizendo que há falhas estruturais que permeiam todos os poderes, que são muito graves, violações sistemáticas de direitos fundamentais, mas na hora de decidir pelas medidas, né, que vão decorrer daquela decisão, as medidas que deverão ser tomadas, ela é muito tímida, ela acaba sendo muito tímida, né? De todos os pedidos que envolviam medidas para o próprio judiciário, considerar o estado de coisa inconstitucional na aplicação da pena e também na execução, e outras medidas, as que foram tomadas foram muito restritas. Então, foi a declaração do estado de coisa inconstitucional, que é o que mais chama atenção, a liberação do fundo penitenciário, na época o FUNPEN, que havia alegação de que estava sendo contingenciado, e o tribunal pediu mais informações, mas determinando esse não contingenciamento, e as audiências de custódia, que já tinham sido decididas numa decisão, já tinham sido determinadas numa decisão de pouco tempo antes. Né? E, além disso, o tribunal pede mais informações, e isso está tramitando até hoje. O mérito do caso não foi julgado, e recentemente a gente teve uma audiência sobre o sistema prisional que foi capitaneada pelo ministro Gilmar Mendes, em que vários dos participantes mencionaram que essas determinações restritas, né, mais tímidas, não estão sendo cumpridas. Então, acho que traz um pouco essas fissuras, né, essas ambiguidades, e também sempre esse elemento do efeito, né, do efeito que gera essa decisão, que não necessariamente, olhando de maneira detalhada, é o que acontece na prática. Diego, e você? Para a gente fechar essa primeira rodada, qual decisão você destaca? Eu vou destacar um caso em que o Marco Aurélio perdeu, mas como tentou ganhar. A votação dos embargos infringentes no Mensalão em 2013. Né? Esse é um caso em que a atuação do Marco Aurélio é muito interessante, porque ela confirma e refuta vários clichês sobre o que seria o papel do ministro no Supremo e como ele decide. Né? Então, primeiro, ele, com o julgamento empatado em 5-5, né, numa quinta-feira de 2013, o Supremo empatou 5-5, estava empatado, para decidir se os embargos infringentes previstos no regimento do Supremo permitiriam ou não um rejulgamento de réus até ali condenados na ação penal 470, que tivessem tido pelo menos 4 votos pela absolvição. É uma questão jurídica complicada, porque envolve você saber, né, se o regimento criado antes da nova Constituição foi implicitamente revogado por uma legislação posterior que regula os processos no Supremo, mas não inclui os embargos infringentes. Eu não vou entrar em detalhe, quero só reconhecer que havia um problema jurídico ali legítimo. Né? Então, o que eu vou criticar não é a posição em si do ministro Marco Aurélio, mas como ele a defendeu. Então, o ministro Marco Aurélio estava no campo dos ministros que achava que não deveria caber embargo infringente, que o julgamento deveria acabar ali. E
ele, nesse 5-5, o ministro Celso de Mello, quem assistiu essa sessão, né, talvez lembre, o ministro Celso de Mello tentando votar, ele seria o voto de desempate, seria o último voto. Os ministros começam a discutir entre eles de Marco Aurélio, a sessão vai se alongando e Joaquim Barbosa, então presidente, suspende o julgamento. O julgamento retomaria na quarta-feira seguinte, com o Celso de Mello votando para desempatar. O ministro Marco Aurélio publica um artigo no jornal O Globo, defendendo a posição correta era da não recepção dos embargos infringentes, com argumentos que eu acho que quem está interessado em entender o papel do ministro Marco Aurélio no Supremo deveria olhar esse artigo com atenção. Argumentos como, se agora terminar em absolvição, vai gerar perplexidade geral, né? Ele termina dizendo que o voto do ministro Marco Aurélio, que aconteceria dali a algumas horas, deveria sinalizar novos tempos, que seja revelador de novos tempos no Supremo. Do Celso de Mello, né? Desculpa. Diz que o voto do Celso de Mello, o Marco Aurélio, né, escreve, esperando que o voto do Celso de Mello, que seria dado dali a algumas horas, fosse alvissareiro e sinalizasse novos tempos, né? E é muito interessante olhar essas manifestações do ministro. Primeiro, eu considero uma violação completa da LOMAN, durante um julgamento, um ministro publicar um artigo no jornal dizendo como seu colega que ainda não votou deveria votar. Mas isso também acho que é parte do que a gente se habituou, no caso do Supremo, em parte por conta do ministro Marco Aurélio. Mas um artigo de opinião, nessas condições, me parece particularmente intenso, até para o ministro Marco Aurélio. Mas eu queria chamar a atenção nesse caso também vamos pensar nesse caso no arco maior do que se tornou, né, a Operação Lava Jato, o Supremo criminal, o Supremo no combate, atuando no combate à corrupção, à criminalidade no sistema político, e o Mensalão foi um ponto de partida disso. Eu acho que se a gente pega esse caso e começa a olhar outras manifestações do ministro Marco Aurélio, acho que revela-se, em outros votos, uma visão muito negativa da política. O ministro Marco Aurélio, em vários momentos, acho que apareceu nos nossos webinários até aqui, Felipe, essa ideia dele como ministro deferente aos poderes. Não concordo com essa avaliação, mas acho que em termos da imagem que ele descreve da política, é uma imagem de desconfiança, né? No próprio Mensalão, o ministro votou pela perda imediata dos mandatos dos parlamentares que tivessem sido condenados pelo Supremo, aí eu acho que tem um argumento textual mais forte para dizer que a Constituição diz que as casas do Congresso decidem. Então ele tem uma relação muito ambígua, ambivalente com essa onda que foi crescendo no Supremo na última década para cá, né, de um discurso de criminalização da política, de moralização, talvez seja o melhor termo, né? E não acho que esse caso, para concluir, representa totalmente Marco Aurélio no geral, mas há casos assim, e eu acho que a gente deveria ter cuidado ao analisar essa figura complexa para não comprar muitas vezes, né, à primeira vista, a imagem que ele procura construir. E nessa imagem que ele procurou construir, é difícil integrar votos como esse do embargos infringentes do Mensalão. Bom, eu hoje não costumo fazer isso, mas vou dar meu pitaco aqui também. Vou só lembrar de uma decisão que vai no sentido oposto até do que vocês mencionaram. Ela se combina um pouco, que é a decisão sobre a soltura do André do Rep, que é justamente pegar o texto do Código de Processo Penal, que diz que decretada a prisão preventiva, ela deve ser justificada se pela manutenção depois de 90 dias, e no caso do André do Rep, liderança do PCC, etc., o juiz responsável não renovou a justificativa e ele determinou a soltura sem saber exatamente, pelo menos essa é uma versão que se conta, quem era a figura, quem era o paciente, o tamanho da periculosidade da figura. E ele determinou a soltura e depois o Supremo, para tentar reverter os efeitos públicos, inclusive, dessa decisão, dá um entendimento de que esvazia praticamente o artigo 316 do CPP, ao dizer que não necessariamente a não extensão da prisão preventiva, ou a não justificação da extensão da prisão preventiva, significa que a decisão é ilegal. Então, essa é uma primeira menção, e a outra, eu e Tomás já vínhamos discutindo sobre essa decisão, e para mim é a inauguração do ministro Marco Aurélio com as decisões polêmicas, essa de 1993, sobre a revisão constitucional, que o ministro Marco Aurélio dá uma liminar,
a pedido de 3 partidos de oposição, PT, PDT e PCdoB, dizendo que como a sessão para leitura e definição da data da revisão constitucional não teve o quórum necessário, a sessão era nula. Então, todo o Congresso Nacional pronto para a revisão constitucional, para iniciar a revisão constitucional, o ministro Marco Aurélio dá uma decisão monocrática e gera uma revolta interna, talvez tenha sido a primeira, inclusive, revolta interna do tribunal contra o ministro Marco Aurélio, e aí os ministros vão ao gabinete dele dizendo que vão derrubar a liminar e que eles não gostaram daquela postura. Talvez tenha sido a primeira demonstração desse isolacionismo do ministro Marco Aurélio ou dessa falta de colegialidade que eu sei que vocês vão tratar daqui para frente também nessa nossa discussão. Mas eu citaria essas duas, e essa do André do Rep, eu lembro que a gente tratou bastante dela, mas acho que é uma decisão um pouco diferente do que nós estamos falando. Então, queria deixar vocês, inclusive, à vontade agora para a gente fazer a intersecção dessas coisas. Me parece, e aí eu posso começar, deixo para vocês aí essa bola, que o que junta essas coisas todas, como disse o Tomás, é um certo descompromisso, acho que foi essa palavra que você usou, Tomás, um certo descompromisso com o colegiado nessas decisões, né? E isso vai se misturar com tantas outras coisas, como até mesmo a criação da TV Justiça, e a utilização, como o Ivar Hartmann do INSPER disse num dos nossos webinários, a utilização do plenário também como um palco para essas posições e que, às vezes, também contribui para fragilizar o tribunal na sua colegialidade. Recondo, então, pegando esse gancho, uma coisa que apareceu muito, né, nesses dias, né, essas frases, o ministro Marco Aurélio é um ministro de frases famosas, né, e eu acho que isso casa com o que o Diego falou, né, tem que tomar cuidado, porque as frases dele repercutem, ficam, e daí a gente começa a achar que as frases são o que o ministro Marco Aurélio é, né, e a gente tem que tanto ver, né, a relação dessas frases com a realidade, que eu acho que é o tipo de coisa que o Diego acabou de chamar a atenção, mas também pensar no que as frases significam em si, se elas fazem sentido, se é isso mesmo que a gente quer de um ministro do Supremo. E uma dessas frases famosas dele é, né, que o juiz deve julgar de acordo com a ciência e a sua consciência, né? Que soa bem, né, a literação aí. Mas o que eu acho que isso tem a ver me parece que falta instituição, né? Tem a ver com o que você falou. É como se não existisse jurisprudência, não existisse colegiado, não existisse mais nada. É você que decide de acordo com a ciência, mas a ciência não é a ciência no sentido que você vê o sentido correto de ciência, né? Tomás, qual é o consenso? Tomás, e ele coloca o pronome, né? De acordo com a minha ciência. E não é a ciência, é a minha ciência e consciência. Não, perfeito. Isso casa exatamente o que eu ia falar. É isso, a minha ciência, que é diferente de a ciência, que é o consenso daquela comunidade de pessoas na qual você participa, né? Isso talvez fosse decidir de acordo com a ciência, com o entendimento científico, digamos assim, vigente naquele momento. Não que você não possa questioná-lo, mas isso seria decidir conforme a ciência. E ele fala isso, e eu acho que esse caso do André do Rep é um bom exemplo disso, né? Que eu acho que, e de como as coisas se confundem. Eu acho que tem uma discussão sincera, real, sobre qual é a melhor interpretação desse artigo do Código. E tem muita gente que, com razão, defende que essa deveria ser a interpretação, né? Mas nesse caso também tinha peculiaridades. O juiz de primeira instância tinha já uma condenação de segunda. Exato. Quem que era o juiz responsável, se era o desembargador, se era o juiz da primeira. Então tinham questões específicas nesse caso, que também, mesmo para quem é a favor, acho que talvez a gente pudesse discutir, mas de qualquer maneira, o ponto não é a discussão desse artigo da sua melhor interpretação, como se a gente estivesse discutindo aqui, como, né, a gente poderia discutir, pode ser um tema, né, qual é a melhor interpretação. Mas ele, enquanto um ministro de um tribunal, dando uma liminar ciente de qual é o entendimento que as turmas têm tido, de que os outros ministros têm tido sobre aquilo, o que ele vai fazer. E do impacto, né? E do impacto daquilo. Então eu acho que, de novo, com frequência, ele dá esse tipo de decisão, que me parece, e acho que me chamaria atenção, né? Parece que a relação do juiz com o direito não envolve a existência de da instituição, das instituições, do judiciário como um todo, do tribunal do qual você participa, é algo individual, no qual você faz parte. E, de novo, daí para quem concorda com o resultado, você acaba concordando com aquela decisão. Você concorda com o resultado. Mas acho que tem que tomar cuidado em separar essas duas coisas, né? E eu acho que o ministro Marco Aurélio sempre jogou muito bem com isso, né? O que fica depois, a memória, é qual foi a decisão e se você concorda ou não com ela. Mas o problema é que esse mesmo ministro que faz isso é um ministro que também faz coisas com as quais você discorda, e outros ministros vão fazer coisas que você discorda, por esse problema, por essa relação individualística.
né? E eu só chamaria uma ironia nesse caso, né? Que, de novo, frases famosas do Marco Aurélio para casar com o exemplo do Diego, né? Ele também é famoso por dizer que processo não tem capa, né? Então, se a gente falasse para ele ia falar, não, eu não tenho que saber quem é a pessoa, quem não é, qual é a repercussão, o que me interessa é o direito. E eu chamaria atenção de novo, como o Diego acabou de falar, que isso vai na contramão do artigo do Globo que ele escreveu falando sobre o que as pessoas vão pensar, caso essas pessoas sejam... Então, tem que tomar cuidado, às vezes, em levar as frases do ministro Marco Aurélio como se elas fossem a realidade, e também acho que a gente tem que parar e pensar sobre elas mesmo, o que elas significam. Um juiz que decide só de acordo com a sua ciência e a sua consciência é, de fato, um juiz que a gente gostaria? É um juiz que faz parte de um judiciário, de maneira geral, e mais especificamente de um tribunal, do Supremo Tribunal Federal, que é um ente colegiado. E antes de passar a palavra para o Maffei, só um comentário sobre isso, Tomás, que no final das contas, se havia uma discussão honesta sobre os efeitos e sobre como deveria se ler o artigo 316 do Código de Processo Penal, sobre prisão preventiva, no final das contas, a decisão do ministro Marco Aurélio obrigou a uma decisão ruim do Supremo. Essa discussão sumiu, e a partir de agora o artigo fica esvaziado. Então, haveria até a possibilidade de uma decisão mais consequente do ministro Marco Aurélio, um meio termo, alguma coisa assim, mas ele, conforme sua ciência e consciência, decidindo, como se falou, inclusive, nesses nossos debates, como se o texto se bastasse, acaba gerando esse efeito negativo. E dessa decisão que você também mencionou, que o Diego apontou como exemplar para ele, dos embargos infringentes, a gente tem que lembrar também que o ministro Marco Aurélio, na verdade, participou, no final das contas, de uma pressão sobre o ministro Celso de Mello, que foi criada artificialmente pelo ministro Joaquim Barbosa. O ministro Joaquim Barbosa interrompeu a sessão na quinta-feira, com o ministro Celso pedindo para antecipar o voto, pedindo para encerrar a sessão, mas o Supremo criou sobre o ministro Celso de Mello uma pressão durante todo o final de semana, uma pressão de toda a imprensa, para que ele fosse compelido a votar contra os embargos infringentes, algo impossível, não tinha o menor sentido, mas no final das contas esse artigo, Diego, fez parte dessa estratégia. Sim, Marco Aurélio ajudou a criar o espaço e o tempo para essa pressão acontecer, e ele mesmo, né, fez o cruzamento, foi lá e cabeceou ao escrever esse artigo no Globo na quarta-feira, né, que eu mencionei. Então ele criou espaço para a pressão e ele foi parte da pressão também. Maffei. Não, só lembrando que nessa época, aí, no caso do Mensalão, na saída da sessão, dessa foi interrompida, a imprensa foi para cima do Celso de Mello, e o Celso de Mello fez questão de deixar muito claro que o voto dele estava absolutamente pronto, né? Querendo dizer, olha, vocês podem ficar aí polemizando o que vocês quiserem no final de semana, que a minha posição já tá feita. Não vou nem ler a Veja de um domingo. Então, não vai mudar. Ele tentou, né, deixar esse peso que tentaram colocar no ombro dele ali na porta do tribunal, falou, na segunda-feira eu carrego o peso de volta ali para dentro da sessão, mas o meu voto está pronto. Eu concordo muito com aquilo que foi dito pelo Tomás, e uma coisa que eu acho muito interessante é a gente pensar no porquê que o ministro Marco Aurélio tem tanto apreço e tanta admiração de tanta gente no universo jurídico, né? Porque, assim, eu vou conversar com os colegas, professores né, gente que acompanha ali o dia a dia do tribunal, todo mundo tem, embora, às vezes, né, uma crítica aqui, uma crítica ali, olha e fala, não, mas o Marco Aurélio é um cara, né, que, assim, a impressão que dá é que ele é um ministro que, quando ele fala, as pessoas param para ouvir. E isso eu acho uma coisa muito importante no Supremo, ainda mais quando a gente compara com algumas indicações mais recentes, né? Marco Aurélio é um ministro que tem uma inteligência, eu acho, grande, e que tem raciocínios que são instigantes, às vezes justamente por serem contra-intuitivos. E eu acho que ele tem uma concepção, que não é uma concepção só dele, sobre qual é o papel, a grande virtude de um ministro no tribunal, em termos de posicionamento jurídico, e talvez essa grande virtude, seja a virtude da sinceridade, né? Então, olha, eu vou dizer aqui o que eu genuinamente penso, independentemente do que os outros acham e do que, eventualmente, né, o colegiado ache que eu deveria dizer,
E o que eu tenho a oferecer aqui é isso, é essa minha posição, essa minha opinião sincera. E num tribunal no qual tanta gente imagina que ministros votam, pelo menos em alguns casos, pelo menos alguns ministros, por, né, alinhamentos políticos com, por exemplo, com o governo, né? O Diego, num episódio há pouco tempo, estava mencionando que o ministro Cássio Nunes Marques até aqui está dando os votos em diversos casos polêmicos, aqueles que são os mais alinhados com o que a gente poderia imaginar que são os interesses do governo Bolsonaro. Então, num tribunal onde você suspeita os ministros, pelo menos alguns deles em alguns casos, podem votar de acordo com esses interesses políticos externos ao tribunal, um ministro que seja um ministro super sincero, a ponto de topar, né, ficar sozinho perante o colegiado, é um ministro que tem uma virtude que deve ser reconhecida. E acho que o ministro Marco Aurélio procura, né, salientar o quanto ele tem essa virtude. E ele tem, inclusive, um certo prazer parece pelo menos ter, né, em ser essa figura que topa ficar vencido e tá, né, é assim mesmo que funciona, é assim que deveria funcionar. É como se ele dissesse: que bom se todo mundo aqui fosse absolutamente sincero sobre a sua ciência e a sua consciência. Acho que isso está um pouquinho assim, lá no horizonte, lá no pano de fundo dos comentários dele. O que chama muita atenção é que, como o Tomás muito bem disse, como vocês todos disseram, né, tem casos em que isso, né, esse caso não só dos embargos do mensalão, como agora essa campanha pública em que ele embarcou de adular o Moro. Tudo bem, você pode ter qualquer opinião sobre, né, a suspeição ou não, ou a competência ou não de Curitiba, mas daí a transformar as suas manifestações no plenário e mesmo nas entrevistas que ele tem dado, né, ele tem dado muita entrevista recentemente, agora nesse último mês, fazendo questão de demonstrar um apoio, né, entusiasmado, quase que uma simbiose ideológica e política, né, de heroificação do Moro, que é uma figura que talvez seja o grande magistrado apreciado pelo grosso da opinião pública, não estou falando pela comunidade jurídica, onde ele encontra muito mais resistência. Parece que não fecha a conta, né? Como pode, de um lado, você ser esse sujeito que se vangloria de ser alguém que não tem medo de ir contra a multidão, mas justamente naqueles casos nos quais a multidão mais acompanha, você sempre faz questão de estar, não só de estar e de votar, né, como de propagandear o quanto você está e o quanto você vota e o quanto você está ali no apoio dessas pessoas. Então, esse aspecto de não apenas o votar, mas o de propagandear a sua própria posição nessas situações, eu acho que é um pouco onde a conta não fecha aí. Rafael, e complementando onde a conta não fecha, né? Fiquei pensando enquanto vocês falavam. Por sinal, Diego, só para dizer que, inclusive, essa expressão também é dele. No plenário, incontáveis vezes, diante das contradições dos demais, ele dizia: a conta não fecha. Essa, de fato, não fecha. Ainda mais não fecha quando ele se coloca, ou pelo menos é visto, como um juiz garantista. O juiz garantista que elogia o Moro parece uma contradição em termos. Não, e acho que está aparecendo alguns dos elementos que fazem as contradições aparecerem, né? Uma combinação de votos, pronunciamentos públicos e a retórica que aparece em votos e em pronunciamentos que procura criar uma imagem de consistência, uma imagem de um juiz que tem características X e Y que são louváveis, que eu acho que é uma conta impossível de fechar no geral, né? Você tentar criar essa imagem de consistência perfeita com seus princípios, ninguém sabe quais são, eles variam caso a caso, às vezes faz uma coisa, às vezes outra, mas como é que você consegue manter essa imagem? Então, acho que o que chama a atenção no Marco Aurélio é o gap entre a ambição, falamos isso também no webinar, né? Incoerência entre decisões inevitável, não tem como, né? Ministros vão se deparar. Eu mencionei aqui, né, Diego, 268 mil decisões da relatoria dele. Claro. Não, além dos votos que ele tem que proferir nos julgamentos colegiados. Então é normal que tenha contradição. É normal. Essa não é uma crítica específica ao ministro Marco Aurélio, eu não faria essa, não acho que ele é mais incoerente do que os outros, acho que isso é um problema
geral no Supremo e para tribunais em geral, um desafio, né? Difícil você estar à altura dos critérios que você coloca. O problema é que a retórica do ministro Marco Aurélio coloca critérios que são assim, de um perfeccionismo moral e uma superioridade moral extrema em relação à figura do que seria a figura judicial dos outros, que eu acho problemática e que aí fica muito claro que a conta não fecha. Então, eu fiquei pensando aqui, o seguinte exercício de pensamento. Imagina o que seria um tribunal com 11 Marcos Aurélios. Eles iam concordar entre si? Não. É louco imaginar isso, né? Eu tenho certeza não só que seria 6-5, que ninguém saberia o resultado da grande maioria dos casos, como um ainda ficar dizendo para o outro, tempos estranhos, achei que o direito importava nesse tribunal, vejo que não importa mais. Eu decido de acordo, não penso em consequências. Não, eu também não. Não, pensa assim, não, você está pensando. Porque essas frases, essas críticas, elas não me impressionam, acho que não impressionam ninguém aqui, os bordões, embora eu ache que haja decisões muito boas do ministro Marco Aurélio no mérito e no ponto que ele pega. Então, por exemplo, ele tomou uma decisão corajosa, como acho que foi o Felipe que mencionou a frase, esqueci agora, Felipe, quem falou, né? Mas, não, alguém levantou o ponto no webinário de que o fato de saber que vai estar vencido também te permite assumir posições mais radicais, né? Porque você sabe que vai ficar vencido. Acho que nessa posição, o voto dele do inquérito da Oscar Vilhena. Foi Oscar Vilhena que mencionou isso, que era uma expressão, na verdade, do ministro Pertence, que quando ele era o último a votar, e o tribunal já estava com maioria formada, ele dizia, inclusive abertamente, eu vou aproveitar a sabedoria da maioria e vou votar contra, porque ele expunha a posição dele. Isso é importante, isso tem papel. Então, o voto do ministro Marco Aurélio no inquérito das fake news é importante. É um voto muito importante, um voto corajoso, necessário, né? Alguém tinha que dizer aquilo. A questão é que esse é um papel difícil de generalizar, né? É um papel que não dá para 11 Marcos Aurélios fazerem isso. Alguém tem que assumir a responsabilidade pela decisão majoritária, realista, plausível. E isso fica mais problemático ainda nesse exercício de pensamento se você coloca em jogo a retórica. É uma retórica da intransigência, né? O ministro Marco Aurélio adota uma retórica sempre intransigente para falar das suas posições e para criticar as posições dos outros. Aí eu acho que esse é o gap que permite muitas críticas, a meu ver. E eu ressalto, mais uma vez, embora no mérito haja decisões importantes, claro, muitos votos vencidos foram muito importantes, do ministro Marco Aurélio, e posições vencedoras também, não é esse o ponto. Queria pegar Posso esse falar gancho. Posso só falar uma coisa rapidinho, Juliana? Talvez, Diego, num tribunal com 11 Marco Aurélios, depois de 31 anos, eles perceberiam que a frase "a minha ciência" não faz sentido, né? Porque se cada um tem a sua ciência, aí deixou de ser uma ciência, né? Ou talvez continuasse achando que a minha realmente faz, a dos meus clones não. Talvez, vamos ver. Eu queria pegar o gancho do Diego com relação à retórica, né? Esse peso da retórica que gera um gap muito grande com a conduta, e como que isso leva a pensar, né, se esse uso, né, dessa sinceridade que o Maffei mencionou não é uma sinceridade estratégica, né? Então, acho que essa fissura, essa distância, muitas vezes entre o rigor da retórica e a sua prática, acho que gera um incômodo nesse sentido, né? De como que essa sinceridade ou esse principismo, né? Como foi classificado pelo professor Oscar Vilhena ontem no webinário, ele não é usado de uma maneira consequencialista ou estratégica, né? E eu acho que isso é especialmente incômodo para quem se sente enquadrado, né, por essa retórica, ou por essa cobrança, ou por esse rigor externamente, aí pensando nos outros ministros do Supremo. E vendo também como o ministro Marco Aurélio se vale, né, de estratégias aí sim mais claras, processuais, estratégias, como o Diego mencionou, fora dos autos, né? E muitas vezes em decisões que também não se preocupam tanto, e claro, a gente tem visto isso bastante recentemente, talvez pela preocupação de redução do acervo, mas que não estão devidamente fundamentadas, né? Que não se engajam profundamente com temas controversos que estão colocados ali. Então, eu imagino que esse incômodo, esse desconforto com a contradição, que pode estar presente em todos, também tem a ver com isso, assim. Mas uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, aí mais uma vez,
falando dessas ambiguidades, né, é de uma característica que apareceu muito também nessas 2 últimas semanas, que tem a ver com a abertura para o diálogo, né? Então, até ligada a essa representação argumentativa, o voto vencido poder, digamos assim, dar voz a uma perspectiva que não está na posição da maioria, e a questão da transparência, né? E aí muito exaltada em função da criação da TV Justiça, né? E pensar como é que em outros momentos essa questão não prevaleceu. E aí eu lembro, né, do episódio que houve no Supremo, quando se tentou regulamentar uma das coisas menos transparentes que tem no Supremo, que são as audiências privadas, né, entre advogados e partes e ministros, os despachos, os embargos auriculares, né? Houve uma tentativa em 2009 de alteração do regimento interno para que fosse obrigatoriamente, né, quando isso fosse acontecer, a outra parte, o advogado, tivesse presente, então as partes contrárias tivessem ambas, né, na ocasião, para que se pudesse, né, ter um mínimo de contraditório e transparência, saber o que foi discutido naquela ocasião, e já havia, né, a subscrição de 7 dos 11 ministros, ou seja, já tinha uma maioria ali, mas o ministro Marco Aurélio interrompeu essa discussão, esse procedimento, e determinou a remessa do processo para alguns dos ministros, que inclusive já tinham subscrito a proposta de emenda, e isso nunca foi devolvido e ficou por isso mesmo. Então, teria sido uma oportunidade bem clara, né, do tribunal avançar com a sua transparência, com o seu diálogo, né, um diálogo construído com pluralidade. E, nessa ocasião, especificamente, o ministro Marco Aurélio se colocou contrariamente, inclusive, à maioria do tribunal, o que me parece bastante contraditório. Até na mesa que a Damares Medina estava, né, ela chegou a mencionar que uma das razões para isso teria sido uma intensa pressão da advocacia, né, da OAB. Se foi o caso, isso também leva a gente a pensar nessa outra característica atribuída ao ministro Marco Aurélio, que seria essa independência, esse não ligar para a opinião pública, né? Então, alguma coisa aí não a conta não fecha, né? Não faz sentido. Eu queria tratar com vocês também dessa... Diego, o Tomás, você quer falar algo? Não, eu ia falar sobre, enfim, sobre essa relação do Marco Aurélio, né, com o direito e com o uso estratégico, né, que a Juliana acabou de mencionar, antes da questão, da questão das audiências, de 2 casos que ele foi vitorioso, e 2 casos que, para quem concorda com o resultado, e para quem concorda com o resultado, são casos importantíssimos da história do tribunal, né? Acho que são casos importantes da história do tribunal, mesmo para quem não concorda, né? E eu diria, um deles é a questão da interrupção da gravidez no caso de anencefalia, e o outro no caso da possibilidade de prisão após a condenação em segunda instância, né? E esses 2 casos são muito parecidos em vários sentidos, né? E isso me chama a atenção, né? O primeiro em ambos, primeiro teve o julgamento de uma cautelar, né? E o ministro Marco Aurélio concedeu a liminar no caso de interrupção de gravidez por conta de anencefalia, e em seguida, um pouco tempo depois, o tribunal reverteu aquela cautelar, e ele não deixou que o mérito fosse julgado. Ele falou, não, eu só trouxe a cautelar, o mérito não está pronto para julgamento ainda, e ele deixou aquele processo, e ele fala disso, ele já deu entrevistas falando sobre isso, de propósito, ele deixou o processo na gaveta dele, esperando que a composição do tribunal mudasse, para que um dia ele tivesse maioria. Ele inclusive disse que descobriu que ele teria maioria depois do julgamento da questão do caso de células-tronco, né? Quando ele viu a maioria naquele caso, ele falou, acho que agora eu tenho a maioria por caso de interrupção, e ele estava certo, e ele foi vitorioso. Uma decisão importante, uma decisão importantíssima, né? Uma, digamos, tardia, né? Poderia ter acontecido muito antes, que aliviando o sofrimento de inúmeras mulheres e caminhando, quem sabe, para elas terem mais liberdade e autonomia sobre o próprio corpo. Eu não tenho nenhuma... Mas tem uma tendência aí, né? Ele dá cautelar, ele perdeu a cautelar, ele esperou o tribunal mudar de posição, anos depois ele colocou. E se a gente for olhar, né, para o caso da DPF 54, tem algo muito parecido também, né? Ele apresenta a cautelar, na qual está em discussão a possibilidade de prisão
após a condenação em segunda instância, ele perde na cautelar. Alguns ministros, ironicamente, o ministro Gilmar Mendes propõe que seja convertido o julgamento em cautelar em mérito. O ministro Marco Aurélio fala não está pronto ainda, eu trouxe só a cautelar, e anos depois a maioria vai ser formada, inclusive com a mudança de posição do ministro Gilmar Mendes, que se tivesse votado naquele momento, teria votado de um outro jeito. Se a conversão do mérito tivesse acontecido naquele momento, a posição do ministro Gilmar Mendes não teria sido a mesma, né? Anos depois, o próprio ministro Gilmar Mendes é uma das pessoas que muda de posição. Então, nisso, tem alguém que conhece o funcionamento das regras do tribunal, joga com essas regras, conhece o próprio tribunal em certo sentido. Então, ele, o ministro vencido, o voto vencido, mostrando aí a capacidade dele, às vezes, de conseguir entender como vencer no futuro. Mas chama atenção nesses casos também essa relação dele com o texto. Em ambos os casos, né, especialmente no segundo, no caso da prisão, ele tem uma defesa muito do textualismo, né, como se o texto da Constituição fosse evidente, e é por isso que ele está certo. Algo que levou ele, inclusive, quando esse julgamento ainda estava pendente, né, ele já tinha pedido pauta, ele não tinha sido pautado, ele dá uma liminar extremamente polêmica, talvez uma das liminares mais polêmicas que ele já deu, que foi às vésperas do recesso, literalmente, dia 19 de dezembro de 2018, determinando que fossem implementada, né, a soltura de todos os presos, a constitucionalidade da prisão por conta da condenação em segunda instância, e, portanto, que todas as pessoas que estivessem naquela situação tivessem sua situação avaliada pelos juízes e fossem soltos. Né. E me chama a atenção aqui, de novo, para a relação dele com o texto. Né. Ele está claramente se valendo do fato de que o recesso vai começar, e do fato, inclusive, que a lei que regula ações diretas, ela fala que, salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão da maioria, né? Então, salvo no período de recesso, a cautelar tem que ser colegiada, e deveria ser, o tribunal, não que os outros ministros todos respeitem isso, mas a cautelar na ação direta deveria sempre ser colegiada, né? Salvo o período de recesso. Ele claramente está usando isso, o fato de que o recesso vai começar, para dar uma decisão que parece, portanto, mais respeitosa da lei, mais respeitosa, inclusive, dos poderes, né, já que ele está fazendo isso apenas às vésperas do recesso, que é quando elas podem ser dadas. Mas é claro que isso na prática emparelha o tribunal, porque o tribunal não tem como imediatamente pautar aquele processo por meses, né, por mês pelo menos, na verdade, né, até fevereiro provavelmente. Então, coloca, na verdade, a liminar dele numa situação de fato realizado, né, pelo menos por enquanto. E foi por isso, inclusive, que o ministro Toffoli, daí isso sim uma decisão heterodoxa, inventando um poder que não existe, usou a suspensão de liminar, que não cabe suspensão de liminar, não deveria caber, não cabe decisão de suspensão de liminar contra ministro individual do Supremo Tribunal Federal, para suspender a decisão do ministro Marco Aurélio, para esperar quando ela pudesse ser pautada, né, no futuro. Né. Então, só para chamar a atenção para o fato de que, de novo, essa relação entre um pretenso respeito ao texto e as normas, e jogar com essas normas e com esse texto ao mesmo tempo. E o fato de que, no final das contas, eu falei um monte de coisa, e no final que a maior parte das pessoas vão ter no final das contas, eles era a favor ou contra liberação de interrupção de gravidez de anencefalia. Era a favor. E se você concorda, como eu, por exemplo, concordo, você vai ficar feliz e vai achar que se ele jogou, que bom que ele jogou, que bom que tem ele jogando para ter um resultado positivo. E a mesma coisa no caso da prisão, segunda instância. Se você concorda veementemente, como muitas pessoas concordam, né, veementemente que a prisão em segunda instância, a prisão a partir da condenação em segunda instância, antes do trânsito em julgado, é inconstitucional e terminantemente constitucional, as pessoas vão achar esse um ministro heróico, né, que está fazendo o direito valer. Né. Mas essa contradição entre essas duas coisas, né, eu acho que é muito aparente nesse caso, e eu queria chamar a atenção, casos que no final ele venceu, no final a maioria seguiu o entendimento do ministro Marco Aurélio, mesmo que anos depois, e casos, inclusive, que mostram também a complexidade do ministro Marco Aurélio. O Maffei acabou de falar sobre o ministro Marco Aurélio que elogia o Moro como herói, é o mesmo ministro Marco Aurélio da prisão em segunda instância, a sua inconstitucionalidade, algo que os defensores do Moro, o próprio Moro, e a Força Tarefa Lava Jato, em geral, é muito crítico esse entendimento. Acho que isso acaba com a proteção da possibilidade de punição da corrupção no Brasil e assim por diante. Então ele tem o Marco Aurélio, no final das contas, na sua jurisprudência, tem um pouco para cada um, e se você ficar no resultado, você talvez ache que tem resultados muito bons. E se você, em casos específicos, falar, não, mas ele está olhando para o texto, olha o texto, em alguns casos específicos,
você também vai ter certeza que ele é um ministro textualista naquele caso, né? Pelo menos na sua interpretação do texto, se você concorda com ela. Mas eu acho que tem que tomar cuidado com isso. E eu só queria mostrar que isso acontece também, que o ministro Marco Aurélio não sempre perde. Mas mesmo quando ele ganha, em certa medida, essas grandes vitórias dele, que eu acho que vão ficar na história, qualquer história do ministro Marco Aurélio vai ter que falar dessas duas decisões, desses dois casos, elas também dizem muito sobre o ministro Marco Aurélio. Ele não ganha, nesses casos, de uma maneira convencional. Ele não ganha como os outros ministros ganham, que deram lá seu voto, apresentaram no plenário, tiveram a maioria, e a maioria, no final, de fato, concordava com a decisão do relator. Então, Tomás, eu queria aproveitar, Felipe, desculpa. Diga. Eu queria complementar o ponto que o Tomás levantou, voltando ao exercício de pensamento de um Supremo só de Marcos Aurelius, né, para a gente ver como é que ele faria muitas coisas que ele criticou veementemente. Então, nesses dois casos que o Tomás mencionou, a prisão em segunda instância e a anencefalia, são casos em que o ministro reconhecidamente escolheu o momento de pautar, né, para quando a composição fosse favorável. No caso da ADC da segunda instância, ele publicamente criticou muitas vezes a ministra Carmen Lúcia por não pautar o processo, sendo que a crítica pode ser totalmente válida em si, mas do lado do ministro Marco Aurélio, né, teve uma decisão liminar que uma maioria se formou, ele não quis transformar o julgamento de mérito, disse que a questão não estava madura, e guardou isso para quando a questão estivesse madura, curiosamente, 1 ano e meio depois já estava madura a questão, ficou assim, amadureceu, né, nesse período, coincidentemente, em que aí a decisão veio a ser diferente, quando o ministro sentiu que Maduro era igual à posição que eu acho que tem que prevalecer. Acho que isso aconteceu nesses dois casos, né? E um outro exemplo, o Tomás também estava batendo no ponto do ministro, ele tem um estilo não institucional de decidir, né, em dois sentidos, né, não pensa na instituição, no colegiado, concordo com tudo que o Tomás falou, leva para o colegiado, mas nessa circunstância que já é um fato consumado, cria TV Justiça, né, que também é um fato irreversível, segundo a narrativa, sem conversar de forma extensa, sem ser uma coisa com apoio majoritário dentro do tribunal, mas eu acho que ele é anti-institucional também no sentido de que ele parece colocar a reputação e a imagem individual dele acima da imagem da instituição. Muitas vezes ele se posiciona publicamente de forma predatória da instituição. Ele faz críticas muito pesadas, muito intransigentes, que não só no ponto levantado, é mais do que ir na imprensa para criticar seus colegas. Nos últimos anos, ir à imprensa para apontar comportamentos de seus colegas, ele deixa, assim, só falta o leitor ligar todos os pontos, atribuir motivação espúria, atribuir, né, motivação extrajurídica, misteriosa. Então, é o ministro que constrói uma imagem de integridade que, né, ela se alimenta, né, ele faz isso nessa fogueira que é feita com lascas da reputação da instituição que ele vai usando para alimentar esse discurso. Acho que se acelerou nos últimos anos, né? Fica quase que uma relação hidráulica. Ele vai se colocando cada vez como mais íntegro e convicto e principista, fazendo isso, apontando quanto o tribunal está longe desse ideal. E eu não tenho dúvida que se Marco Aurélio conversasse com o ministro Marco Aurélio, um ia também acusar o outro da mesma coisa, porque é um estilo, né, de retórica hiperbólica que é indissociável dessa estratégia de construção da figura pública do Marco Aurélio. Diego, eu só faria uma provocação, que essa sua metáfora, esse seu exercício de comparar, pensar num Supremo com 11, vale para muitos outros aí, né, inclusive. 11 claro. Gilmar Mendes, 11... Sim, mas o que interessante é que para vários deles, eu consigo imaginar um virando por outro e falando, ministro Diego, mas brilhante isso que você falou, ministro Diego, você tem toda a razão, aquilo que você falou também era brilhante, estamos todos de acordo, eu acho que não aconteceria com o Marco Aurélio. Sabe que teve um caso recente que até os ministros estavam falando, já tinham conversado um pouco, já sabiam mais ou menos para onde ia o tribunal, e aí um ministro pediu para o ministro Lewandowski conversar com o Marco Aurélio, sentavam do lado, um do outro, né, teriam uma proximidade maior, poderia dialogar com ele para saber de alguma posição e tal. E o ministro Lewandowski falou, eu não vou perguntar para o Marco Aurélio. Ninguém perguntava para ele como ele ia se manifestar, com receio de levar uma patada, né?
Mas você falou da TV Justiça, eu queria fazer só essa última provocação. É claro, né, a resistência dos ministros à época não era nem da criação própria da TV Justiça, mas da transmissão ao vivo dos julgamentos, até porque TV Câmara já existia, TV Senado, era um pouco nesse caminho de TV institucional. Aí houve a resistência para as transmissões ao vivo. E aí, de fato, como depois com as sessões sendo transmitidas ao vivo, como essa estratégia pública ganha uma nova faceta, né? Que de resto era ele dando entrevistas, fazendo comentários, como você mencionou, usou essa figura agora, se colocando como uma personagem à parte do tribunal, como se fosse uma coisa isolada, o que faz, inclusive, a gente discutir se Marco Aurélio parecia fazer parte daquele colegiado mesmo ou não, se parecia fazer parte da instituição ou não. E é um movimento contrário ao do passado. No passado, quando um ministro do Supremo se arvorava a aparecer demais, os outros ministros colocavam, digamos assim, né, chamavam a institucionalidade e colocavam ele no devido lugar, baixavam a bola desse ministro. O ministro Marco Aurélio criou para si essa personagem e ninguém conseguia fazer isso. E os ministros não gostam dessas, pelo menos no geral, não gostam dessas individualidades se sobrepondo à instituição. E por fim, aí chamando vocês, chamando a Juliana logo em seguida para falar sobre isso, sobre essa comunicação, você própria, né, Juliana, falou desse uso estratégico, o professor Oscar Vilhena falou de contraponto estratégico, não de contraditório, não de posição vencida, mas de contraponto, como de fato ele usava o plenário e essas posições nesse sentido. No caso da anencefalia, a gente lembra, Tomás, a decisão a liminar dele é de 2004, não é isso? 2004, 2005, Sim, 2004, né? E como a gente não discutia esse assunto em 2004, não havia uma discussão, e ele usa essa liminar dele de forma que os ministros, na época, trataram como irresponsável, né? Inclusive ele teve um primeiro conflito com o ministro Joaquim Barbosa nessa época, em razão desse julgamento, mas ele usou essa liminar para gerar essa discussão. Tantos anos depois, essa era uma realidade já dada, a possibilidade de interrupção de gravidez, inclusive aqui no Distrito Federal, o Ministério Público fazia acordo para não persecução, inclusive, de quem fizesse isso. Da mesma forma, no caso que eu mencionei da revisão constitucional de 93, imagine o tribunal dizendo que uma violação expressa do regimento interno do Congresso Nacional não podia ser judicializada. Alguém duvida que hoje, se entrasse um mandado de segurança por conta do descumprimento expresso do regimento interno da Câmara ou do Senado, não haveria outro ministro para dar uma decisão no mesmo sentido? Talvez não sobre revisão constitucional, talvez não num tema como esse. Mas ele foi criando também, né? Ele foi criando isso usando essa imagem pública. Então, Juliana, eu queria te chamar para a gente fazer uma última rodada aqui para falar dessa imagem pública, talvez até desse legado, como o Diego mencionou da TV Justiça, mas dessa imagem pública estratégica também do ministro Marco Aurélio. Eu ia lembrar, na linha do que você mencionou sobre o Lewandowski, o ministro Lewandowski, não querer, né, fazer esse movimento de lá convencer ou dialogar com o ministro Marco Aurélio. No webinário de ontem, o ministro Francisco Rezec, aposentado, mencionou justamente esse fato, né, de que o fator Marco Aurélio, essa insistência nessa transparência ao seu modo, né, criou um constrangimento para todos, né, de qualquer possibilidade de comunicação e deliberação prévia ou em qualquer outro momento ali para os ministros. Então, é interessante pensar como é que isso se impôs, né, inclusive para dentro do tribunal, mesmo um tribunal com o qual ele não tinha o diálogo, né, ele conseguiu imprimir uma marca ali que, de fato, afetou a interação dos outros ministros entre si, pelo menos a partir desse depoimento, desse relato do ministro Rezec de ontem. Mas sobre a questão da figura pública, né, eu estava aqui pensando como essas características que a gente está ressaltando podem ser vistas, e são vistas, eu acho, né, de maneiras diferentes. Então, a imagem que o ministro Marco Aurélio busca imprimir sobre a sua conduta, as mesmas condutas, né, é uma imagem, como a gente já falou aqui, de autonomia, de coragem, de independência. E é claro que essa é uma imagem que tem apelo, sobretudo, para quem pensa que o Supremo, né, não vale tanto assim, ou que é uma instituição, ou as instituições em geral estão corrompidas e tudo mais. Tem um apelo nessa imagem, né, do
do sozinho, do herói contra tudo, contra todos, que é independente e que faz, que age conforme seus princípios, seus pensamentos, sua sinceridade, né? Mas a gente, esses elementos que a gente está levantando aqui, tem uma outra versão para esse mesmo tipo de conduta, né? Que é um uso estratégico mesmo dessa sinceridade, né? Desse isolamento, uma postura individualista que não olha para o tribunal e, como colocou o Diego, é exercida à custa do tribunal, né? E contribui para essa deterioração da instituição, que vai ser, de outro lado, capitalizada por essa postura individual. Então, se eu falo mal do tribunal e me distancio do tribunal ou da conduta de outros ministros, então é um reforço dessa imagem que vem a partir de dois lados. Então, me parece isso, assim, que nessa projeção dessa imagem, para as mesmas condutas se buscou imprimir certas características que, claro, podem e devem, né? A gente está aqui colocando em questão essas características, mas me parece que essas duas projeções são paralelas, né? Elas coexistem. Uma coisa, só um rodapé aqui no que você falou, Juliana. Acho muito curioso como o ministro Marco Aurélio, mais recentemente, tem feito muito esforço de publicizar como ele se vê como um sujeito mais próximo da geração que não está mais no tribunal do que da geração atual, né? Isso assim, já é óbvio porque ele é o decano, mas ele a todo momento, eu já vi isso em 3, 4, 5 entrevistas dele. Ele diz, hein, Mafei, ele fala que é da velha guarda. Pois é, mas sabe que eu na semana passada conversei com o ministro Galotti, e o ministro Galotti, já com seus 91 anos, aí disse o seguinte, em relação a essa decisão sobre a revisão constitucional. Ele disse, o ministro Marco Aurélio vivia dizendo na época que a velha guarda ia assumir e que ele teria 30 anos de Supremo, então, portanto, 25 anos na época, né, porque a aposentadoria se dava aos 70, então, portanto, ele seria a nova guarda do Supremo. É engraçado que é só buscar quem está vivo para lembrar alguma coisa. Pois é, quero ver a velha guarda mandar afastar o presidente do Senado em liminar e escrever artigo, né, criticando a posição do colega que vai votar. E no fim é uma posição sempre fora do lugar, né? Na velha guarda está fora de lugar e na nova guarda está fora de lugar. Então sempre fora de lugar. E estaria fora de lugar no tribunal com 11 Marcos Aurelius também, provavelmente. Ele precisa estar fora do lugar, né? O Eterno, acho que isso é uma boa sacada. Ministro fora do lugar, por definição. Mas eu acho que... Diego, você usou fora do lugar, achei interessante, a Juliana também, mas foi a Ju. É o contraponto do Oscar. Quando o Oscar fala foi o Oscar ou foi o Rezec? Acho que foi o professor Oscar Vilhena que falou para a Juliana Mediano que ele não era o contraditório, não era o voto vencido, era o contraponto. Eu acho que essa diferença de palavra faz muito sentido. Desculpa, te interrompi. Não, tranquilo. Eu ia, a partir da fala da Juliana, pontuar como é que é possível ser individualista de um jeito que não é o jeito do Marco Aurélio. Então, o ministro Marco Aurélio poderia dizer, eu não quero me encontrar antes, eu não quero participar de sessões que não sejam públicas, e esse é o meu estilo, é o que eu acho certo, tudo bem. Mas ele entrou numa campanha, né, uma campanha pública, jogou no imaginário público a ideia de que ministro que circula o voto antes está trocando figurinha. Ninguém sabe muito bem o que isso quer dizer, mas parece suspeito, parece uma coisa que desvia do que é a figura do ideal judicial. Então ele vai justificando, pavimentando cada caminho diferente que ele toma com uma paulada. É sempre uma crítica que é muito pesada. Eu acho que isso que a Juliana apontou dá para pensar como é possível ser individualista sem fazer isso. Mas ele é individualista de um jeito particularmente agressivo e militante, e eu diria predatório, dessa imagem institucional. Eu só queria concluir antes, Felipe, só a TV Justiça eu acho que é uma das coisas boas que o ministro Marco Aurélio fez. Eu sei que isso é uma coisa controversa, mas eu queria deixar registrado, eu sou desses que acha que no tribunal que as sessões já eram públicas, ter a TV Justiça foi uma coisa positiva. Sem dúvida, isso daí ninguém tira dele. Agora eu queria, por último, fazer uma pergunta, começando pelo Tomás, de saber, e agora? Não temos 11 Marcos Aurélio, como disse o Diego, mas agora nós não temos nenhum. E o que fica? Como é que o tribunal, este colegiado, fica sem o ministro Marco Aurélio? O que vem pela frente? Tomás? Olha, eu acho que a gente perde
uma pessoa que detinha a memória do tribunal. A gente já falou muito aqui sobre como ele usava essa memória e esse conhecimento dele de maneiras que talvez a gente nem sempre concorde, né? Mas a gente teve uma peculiaridade, a gente teve 2 ministros muito longevos no tribunal, com tempos parecidos. A gente teve o ministro Celso de Mello, por muito tempo como decano, e o ministro Marco Aurélio como seu vice-decano, praticamente, né? Com pouquíssima oportunidade de ser o decano do tribunal, ele ficou muito pouco tempo como o ministro mais antigo do tribunal. E, de fato, eles detinham, o ministro Celso de Mello, claro, o ministro Marco Aurélio detinha muita memória, ele esteve naquele tribunal, naquele colegiado, as regras internas do tribunal, o que acontece, isso um pouco se perde mesmo. Eu só digo o seguinte, que faltando um pouco do próprio ministro Marco Aurélio, né, que eu acho que o ministro Marco Aurélio sabe que poucas pessoas têm memória. A gente passou aqui muito tempo da nossa conversa tentando lembrar coisas, lembrar detalhes, lembrar como algo foi feito, lembrar da contradição entre 2 decisões. E eu acho que, como qualquer pessoa que tem boa memória sabe, quem tem boa memória, às vezes pode apostar na falta de memória dos outros, né? Você ganha, às vezes, sendo a pessoa que lembra das coisas. E eu acho que o ministro Marco Aurélio apostou nisso, apostou que as pessoas esquecem. Eu acho que ele próprio sabe que as pessoas esquecem, porque ele deve ter feito tanta coisa que ninguém lembra, tanta coisa que talvez ele gostaria que as pessoas lembrassem, que ninguém lembra, que isso também faz com que você saiba, comece a entender o que fica, o que não fica, o que as pessoas lembram, o que as pessoas não lembram. E eu acho que ele é um ministro que entende isso, né? E do que fica, então, fecha-se, né? O ministro Marco Aurélio sai e a gente vai ter agora um novo decano, né? Nós teremos... o Felipe Recondo chegou a falar que o Celso de Mello talvez fosse o último decano, né? Que ninguém mais seria decano de verdade, institucionalmente. O primeiro e o último teria sido o Celso de Mello. Então, talvez não tenhamos mais nenhum decano, se o Felipe Recondo estiver certo, mas teremos o ministro mais antigo do tribunal, por mais quase 10 anos aí, que será o ministro Gilmar Mendes. Que também é curioso, acho que para quem lembra do ministro Gilmar Mendes entrando como ministro jovem, né, como então, parece que o tempo passou tão rápido que ele agora é o ministro mais antigo e o ministro mais antigo por uma década agora. Então eu acho que isso vai ser uma mudança significativa no tribunal, né? A gente vai ter o presidente, essas presidências rotativas, né, de 2 em 2 anos mais ou menos, a não ser que acabe antes, rodam os presidentes do Supremo, essa figura institucional. A gente vai ver o que vai acontecer com o tribunal, que tem agora como o seu ministro que fala por sua memória, que fala, às vezes pela instituição, em contraponto ao presidente, ou às vezes quando o presidente não pode falar, talvez se essa voz vai ser de fato de quem tem essa posição institucional, do ministro Gilmar Mendes, ou se algum outro ministro vai se arvorar essa posição, independentemente da sua posição institucional, né? Então, acho que é isso, acho que eu queria destacar. Maffei, e você? Bom, acho que se a gente for pensar em como vai ser o tribunal depois do ministro Marco Aurélio, né? E curioso dizer isso agora, porque a gente passou o episódio inteiro apontando coisas que a gente julgava, né, problemáticas, mas acho que eu vou citar o Alceu Valença. Tá pior, mas vai piorar, né? Porque acho que a expectativa de todo mundo é que a figura que venha no lugar do Marco Aurélio, pelo menos os que ele próprio indica que estaria felizes caso fossem seus substitutos, só vão deixar eles próprios, né, os 3 ali, felizes, a gente não. Então, assim, acho que agora o cenário é um cenário de muita apreensão por quem vai ser o sucessor dele, né? Mas é um ministro, como ele próprio diz, de uma geração anterior, de uma época anterior do tribunal, que já não existe mais, né? Não só a geração, obviamente, que se aposentam, mas o próprio tribunal, né? O Supremo de hoje não é o Supremo da década de 90. Diego, e você? Acho que apesar do tribunal hoje ser um tribunal mais público do que o da década de 90, a saída do Marco Aurélio, acho que na média vai tender a deixar... Ele é muito mais público, publicizado do que a média do Supremo. Acho que a gente vai sentir essa diferença nas páginas dos jornais. Mas eu chamaria atenção para o elogio que o ministro Marco Aurélio fez. Tem a ver isso com o que o Maffei falou, né, do que vai acontecer com os possíveis indicados pelo Bolsonaro. Ontem, o ministro Marco Aurélio fez um elogio, né, ao André Mendonça, atual AGU, que é um dos favoritos, ou favorito para essa vaga. E é curioso, né, o Rafael Maffei abriu esse programa falando da importância do ministro Marco Aurélio para o tema da liberdade de expressão, como ele se construiu nesse tema, deu decisões importantes, falou coisas importantes. E hoje acho que é difícil imaginar alguém do campo do direito que mais tem viabilizado ameaças à liberdade de expressão do que o André Mendonça, né? É difícil imaginar,
né? Como é que o ministro Marco Aurélio quer ser reconhecido por esse legado de liberdade de expressão, ao mesmo tempo em que ele está elogiando, né, o atual AGU, que faz parte, né, de uma estrutura jurídica que tem, né, em vários episódios, mobilizado o direito para tentar aumentar muito o custo das pessoas criticarem o governo por qualquer coisa, invocando lei de segurança nacional, enfim. Mas acho que isso é uma contradição final que o ministro Marco Aurélio nos deixa. Não só o André Mendonça, eu só queria lembrar que o nosso Procurador-Geral da República processou o Conrado Rubiano Mendes, a gente já falou disso em outra coisa, por críticas que ele fez à sua atuação. Então, na verdade, nas duas, se forem qualquer um dos dois elogiados, estamos mal nesse aspecto em qualquer um dos dois. É que o Marco Aurélio tinha sempre a opção de não elogiar o seu sucessor futuro na sessão em que ele está saindo. Sim. Eu concordo com você, velho. Vai processar a ministra Rosa Weber agora. Chama ele de escondedor-geral da República, né? Ou diz... Tem várias metáforas possíveis, né? Na decisão dela, fala de espectador, que a PGR não é espectadora do jogo da política. Espectador-geral da República. Inclusive, a gente volta semana que vem, vamos na semana que vem tratar desse assunto, inclusive, porque, de fato, a decisão da ministra Rosa esta semana foi bastante simbólica. Juliana, para nós fecharmos. Então, vou fazer uma síntese do que todo mundo falou, que eu acho que é isso, é esse novo momento. Como você já tinha mencionado, o último ministro da década de 90, né, saindo, então agora só ministros anos de 2000 para frente, um novo decano, né, como foi mencionado, que vai ficar muito tempo, e um novo ministro que talvez antes de ingressar no Supremo já ofereça ameaças à institucionalidade do Supremo. Então, acho que é muita coisa para a gente observar aí no que vem. Eu tenho um último palpite, e eu não sei, não vou nem perguntar se vocês concordam, porque a gente vai chegar a 2 horas daqui a pouco de programa, mas me parece que a saída do ministro Marco Aurélio vai deixar o Supremo um pouco mais em si mesmado, um pouco menos exposto. Os problemas internos não vão ser tão revelados quanto o ministro Marco Aurélio fazia questão, inclusive, de expor. Claro que as divergências no plenário, as críticas de um ao outro vão continuar, evidentemente, mas eu acho que, diante da saída do ministro Marco Aurélio, talvez o tribunal discuta seus problemas mais em reservado do que publicamente. Obrigado, Rafael Maffei, por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Diego, Juliana, Tomás. Semana que vem a gente está de volta. Obrigado e até lá, gente. Tchau, obrigado, eu que agradeço. Se você gosta do Jota, conheça agora o Jota Pro. Informações diárias exclusivas e ferramentas únicas para ajudar a definir os rumos da sua empresa. E com o Jota Pro Tributos, você recebe informações de bastidores e análises do andamento das principais questões tributárias em jogo no país, especialmente as discussões sobre a reforma. Você também tem acesso exclusivo aos resultados dos julgamentos do CARF, do STJ e do STF no mesmo dia em que acontecem. E mais, os algoritmos da ferramenta CARF Previsível permitirão saber quem tem mais chance de vitória nas disputas da casa. São informações que podem valer milhões de reais para a sua empresa a um clique de distância. JPro. Não tome decisões no escuro. Acesse www.j.info/pro e conheça mais.